começaria por enaltecer a realização deste encontro, sobretudo a partir de uma estrutura local de referência, como é a Academia de Cultura Ramiro Freitas, evidenciando desta forma a importância que este tema, que este problema tem ou assume tanto para os pais como para as diversas entidades e para toda a comunidade local. É uma preocupação sentida e manifestada por uma estrutura, esta preocupação sentida e manifestada por uma estrutura ligada ao movimento associativo de pais, significa que existe um parceiro nuclear, de entre outros, que pode assumir-se como agente privilegiado da identificação dos problemas e das estratégias de solução. A questão dos conflitos parentais constitui um desafio constante nos ajustamentos à forma como cada progenitor se entende de per si, na sua relação recíproca e bem como também na relação que cada um deles em conjunto tem com os filhos. Problemas sociais associados ao aumento do desemprego, ao emprego precário, às questões da pobreza e das vulnerabilidades das famílias podem conduzir e conduzem certamente a preocupações de satisfação das necessidades mais por estas famílias, mais numa perspectiva individual, em detrimento, porventura, das suas preocupações ao nível familiar e social. A Associação para a Igualdade Parental e Direitos dos Filhos, não sei se alguém aqui presente na sala já a conhece, foi uma associação fundada no fim de 2009 por um grupo de pais, homens. Neste momento, cerca de 30% dos seus associados são mulheres. Estas mulheres são filhas de pais divorciados adultas, madrastas, mães que de alguma forma estão envolvidas ou estiveram envolvidas numa situação de separação conjugal, com ou sem conflito, com ou sem algum processo de afastamento de algum dos progenitores em relação à criança ou às crianças. Esta é uma caracterização em números da associação que nos deixa, por um lado, muito satisfeitos, por outro, nem por isso, porque se por um lado os números grandes nos dizem que a associação é cada vez mais procurada e, portanto, pode representar uma maior procura de ajuda e apoio nestas situações por parte das famílias no geral, também pode representar, lá está, o aumento do número destas situações, o que penso que não deixa ninguém satisfeito. É uma associação que surgiu, todos nós sabemos que na nossa sociedade, que está sempre em mudança, todos os dias nós mudamos um bocadinho a nossa sociedade e ela nos muda a nós, de alguma forma. Têm acontecido várias mudanças ao longo dos últimos anos e não precisamos de recuar muito, principalmente ao nível da relação simbólica com os filhos, na conjugalidade e até na forma como nós conjugamos as relações e lidamos com as relações profissionais e familiares. E todas estas mudanças e muitas outras que foram acontecendo provocaram um desfazamento cada vez maior entre a realidade sociológica e a institucional. E esta associação surgiu precisamente nesse contexto. Somos uma associação de voluntários, não somos uma associação de técnicos. Todos nós, associados e voluntários, membros dos órgãos sociais da associação, todos nós temos, de alguma forma, uma história pessoal relacionada com a separação conjugal ou com o divórcio, com ou sem, lá está aquele processo de afastamento em relação aos filhos, mas cada um de nós, no nosso papel, viveu, de alguma forma, essa situação. Temos, por fim, as atividades de caráter cívico, cultural, formativo e informativo no âmbito da proteção e fomento da igualdade parental nos seus diferentes níveis de intervenção. E estamos a falar de legislativo, jurídico, psicológico, mobilização da opinião pública, entre outros, sempre, ou tentamos sempre que esta ação seja focada nos direitos dos filhos, sobretudo, que os pais estejam separados ou divorciados. Onde é que nós estamos?
Neste momento podemos dizer que temos representação nacional, temos 5 núcleos regionais que estão neste momento em Lisboa e Val do Tejo, Norte, com o Grupo Mutua Ajuda no Porto, em Faro, Évora e Coimbra. Para além destes locais que eu referi, temos grupos de ajuda mútua, que depois a doutora Ana Saraiva também falará um bocadinho melhor e mais aprofundadamente, também no Estoril e Almada. Na minha opinião, é uma das respostas mais importantes que a Associação neste momento está a dar. Para além dos grupos de ajuda mútua, nós temos o apoio através do atendimento telefónico, temos neste momento 3 números disponíveis. Esta informação está toda disponível na nossa página igualdadeparental.org e temos também temos muitas solicitações, muita procura também através dos e-mails. Podemos dizer também que temos muitas relações, felizmente, com vários países, estando de alguma forma em comunicação internacional constantemente. Já temos tido várias situações, por exemplo, do que é considerado o rapto parental, em que, não podendo nós de alguma forma apoiar aqueles pais ou famílias, vamos falar em família, apoiar aquela família, fazemos a ponte com outra entidade que esteja no país onde a criança se encontra ou onde o outro progenitor se encontra, e desta forma acabamos por também ir dando esse apoio. Para além disso, fazemos parte e somos fundadores também da Plataforma Europeia de Pais. O que é que nós fazemos? Em termos gerais, sobretudo a sensibilização da opinião pública para os diversos temas relacionados com o divórcio ou separação conjugal de casais com filhos. No fundo, estamos a falar da parentalidade no divórcio, na separação. Participamos em várias iniciativas sobre estes temas também, congressos, workshops. Normalmente tentamos assinalar todos os dias que de alguma forma digam respeito à família, digamos assim, e à parentalidade. Temos várias parcerias neste momento a nível jurídico e não só. Fazemos aconselhamento a pais e mães em situações de conflito parental. Elaboramos e traduzimos documentos de apoio, brochuras, guias, cartazes, alusivos às ações que nós fazemos ou a algum dia que queiramos assinalar, por exemplo, ou a algum tema. Nós temos, por exemplo, a brochura da alienação parental, estamos em processo de lançar uma brochura sobre a mediação familiar e um livrinho, digamos assim, sobre a separação e divórcio dirigido aos filhos. São, assim, outros projetos que temos em curso. E depois temos os grupos de ajuda mútua. Estes são alguns, é o cartaz dos nossos grupos, que aliás está ali fora, se eu não me engano. Eu vou-vos mostrar alguns exemplos de cartazes de divulgação da associação e também de documentos que nós traduzimos ou que elaboramos. Este plano para uma parentalidade positiva, que está ali do vosso lado direito, é um guia que nós traduzimos e adaptámos naquilo que era necessário e que está disponível. Todos os nossos documentos, traduzidos ou elaborados por nós, estão disponíveis para download gratuito na nossa página, portanto qualquer pessoa pode ter acesso a eles. É um guia dirigido sobretudo a pais e mães separados, no entanto eu penso que também pode ser uma ferramenta muito útil a técnicos, qualquer técnico que contacte com estas situações. Aqui está o guia de trabalho sobre os aspectos críticos a considerar no desenvolvimento dos planos parentais, que é um dos últimos documentos que nós divulgamos e que é, na minha opinião, bastante importante. Neste guia de trabalho, no fundo, aquilo que se pretende é que técnicos e pais e mães que necessitem e que estejam em fase de elaboração de um plano parental ou que estejam os técnicos a apoiar os pais nesse processo ou que queiram reelaborar esse plano para e sobre os seus filhos,
aqui estão alguns aspectos que pode ser importante considerar e que nem sempre nós nos lembramos que pode ser importante considerar. Às vezes, obviamente, nós temos consciência que cada situação é uma situação, e isto com as famílias é mesmo assim, cada situação é uma situação, mas e em algumas situações eu percebo que seja talvez melhor deixar um plano em aberto e para aquela família é o mais adequado, para outras famílias é mais adequado ou sentem como mais necessário e mais importante terem quase todos os aspectos que eles enquanto família consideram que vão ser importantes ao longo do desenvolvimento dos filhos, terem ali escritos e contemplados pelo menos com uma orientação para todos. E este guia dá alguns desses aspectos para a elaboração desses planos. Temos também outro documento que tem servido de base para as nossas ações de informação sobre as responsabilidades parentais e as escolas, que é o Guia para os Estabelecimentos de Ensino, Pais, Mães encarregados de Educação. Este guia surgiu da necessidade que nós começámos a sentir de esclarecer, no fundo, toda a comunidade escolar em relação a este tema, porque nós começámos a ter vários pais e mães a procurar-nos no sentido de, por exemplo, não era só esta procura, mas a escola não me deixa ter informações sobre o meu filho porque eu não sou progenitor residente, por exemplo. Enquanto na legislação está... obrigada. Eu vou tentar ser disciplinada no tempo. Eu sei que tu me tentas. E este guia pretende precisamente esclarecer toda a comunidade educativa em relação a este tema, porque há sempre margem para dúvidas, há sempre margem para, ok, se calhar não é bem assim nesta situação, pode ser de uma forma, na outra não, mas a legislação na educação até não é das piores, digamos assim, porque, por exemplo, na saúde já é mais complicado, já há mais zonas cinzentas. Esta é a brochura sobre o tema da alienação parental, que já falei um pouquinho. Aqui estão outros cartazes de algumas ações que nós temos realizado e dias que nós assinalamos. Temos feito também a Conferência Internacional de Igualdade Parental no século XXI. Este ano foi a 3ª edição, que foi em Lisboa. Lá está aqui o cartaz da ação de informação sobre as responsabilidades parentais e a escola. É um exemplo. É uma ação que nós temos feito um bocadinho por todo o país há cerca de 3 anos e mesmo assim ainda sentimos que há muito para fazer. Felizmente, neste momento já temos o apoio da Direção-Geral de Educação, tanto na divulgação do documento como também nas ações propriamente ditas. Este ano assinalámos pela primeira vez, no dia 5 de fevereiro deste ano, o Dia Nacional de Alerta para a Alienação Parental. Nós consideramos, está uma petição no nosso governo, na Assembleia da República, estamos à espera que seja decretado este dia, mas nós consideramos importante começar nós a assinalá-lo enquanto sociedade civil, independentemente de um dia ser ou não considerado mesmo o Dia Nacional. Em termos gerais, nós pretendemos promover a guarda partilhada como instrumento de igualdade parental e bem-estar dos filhos, conscientes de que não é uma resposta para todas as situações. Pretendemos promover também a tomada de consciência social e legal quanto à igualdade dos direitos e deveres dos pais e mães em relação à sua responsabilidade parental. E pretendemos promover também e cada vez mais a mediação familiar e a terapia familiar como meios de prevenção e resolução de conflitos. Mais especificamente, objetivos para 2014, a igualdade parental e residência alternada. No fundo estamos a falar de uma igualdade de direitos e deveres. Quando nós falamos em igualdade parental não estamos a falar só de direitos, estamos a falar de deveres também e sobretudo direitos da criança ou do adolescente, dos filhos no geral, entre progenitores em relação aos filhos, como forma de garantir o igual convívio das crianças com os mesmos. A mediação familiar e a reforma judiciária, como a redução do tempo dos processos, a mediação familiar obrigatória e a cooperação integrada
prévia de todos os intervenientes dos processos antes de formuladas as decisões. E depois continuarmos a focar também o tema dos conflitos parentais e o papel da escola nos mesmos. Como já percebemos, no fundo, promovemos o conceito de igualdade parental e do direito de convivência da criança com ambos os progenitores, seja qual for o ajuste, digamos assim, desse convívio numa situação de separação ou divórcio, convívio da criança com os progenitores, promover a tomada de consciência social e legal quanto à igualdade dos direitos e deveres. No fundo, acabamos por nos estar a repetir um bocadinho, não vale a pena. Queria só esclarecer, quando nós falamos em mediação familiar obrigatória, estamos conscientes dos princípios da mediação, e um deles é a voluntariedade. No entanto, consideramos que não é possível ser voluntário numa decisão quando essa decisão não é informada e esclarecida. Portanto, quando nós falamos em mediação familiar obrigatória, falamos em, como existe noutros países, em 1, 2, 3 sessões de esclarecimento e informação a ambos os progenitores, antes de qualquer avanço para um processo de regulação das responsabilidades parentais. Obviamente que pretendemos uma maior especialização dos profissionais forenses também, cada vez mais urgente, na nossa opinião. Tentamos afirmar os princípios da parentalidade positiva por todas as instituições que lidam com esta matéria. É o último slide, não é? É. Neste momento, estamos representados, temos elementos cooptados nas CPCJs, nestas 6 que aqui estão. A última onde tivemos elemento cooptado foi na CPCJ de Évora. Tem sido uma participação bastante importante e interessante, mutuamente. E temos várias parcerias e colaboradores atuais, como eu já referi. Muito obrigada pela vossa atenção. Temos aqui a criança a entrar para a selva, será que é isso que nós queremos? Talvez não. Talvez queiramos antes que haja aqui uma proteção em comunidade. Portanto, nós vamos tentar falar da Lei da Proteção de Crianças e Jovens, da Comissão, da Prevenção e da Proteção, os maus tratos, definição e indicadores, dada a limitação de tempo, eu deixo no fim uns links onde vão poder ver que são as tais leituras interessantes. Então, o objeto da nossa Bíblia, que é o que norteia o nosso e que sustenta a nossa intervenção na Comissão, é de facto a promoção dos direitos e a proteção das crianças e dos jovens em perigo, por forma a garantir o seu bem-estar e desenvolvimento integral. Isto é legitimado, a intervenção tem lugar quando os pais ou quem tenha a guarda de facto, e nós depois vamos ver as definições destes termos, ponham em perigo a segurança, o desenvolvimento, enfim, ou quando são as próprias crianças que assumem comportamentos e os pais ou quem tem a representante legal ou quem tem a guarda de facto não se opõe. Temos o ponto 2 desta legitimidade que fala quem é que de facto nós podemos, quem é que nós consideramos que é objeto da nossa intervenção. E são de facto todos estes. Temos depois no artigo 4º os princípios orientadores e estes são, como eu digo, isto é a nossa Bíblia. Não podemos trabalhar sem ter em consideração tudo isto. E é sempre o superior interesse de cada criança. Há aqui depois o princípio da subsidiariedade, que é fundamental e que mostra
as entidades com competência em matéria de infância e juventude, que são todas aquelas que nós chamamos da primeira linha, e aqui é que depois, quando não funciona, quando não conseguem, quando não há resposta de alguma forma, ou quando o perigo se instalou, vão sinalizados para a Comissão, e temos então aqui todas estas entidades a trabalhar a criança. O que é isso de criança ou jovem? Portanto, é toda a pessoa com menos de 18 anos ou com menos de 21 que solicita a continuação da intervenção. Intervenção essa que tem que ser iniciada antes dos 18. Portanto, os jovens podem solicitar-nos a continuidade da nossa intervenção. Temos o que é isso da guarda de facto, e a guarda de facto é aquela relação que se estabelece entre a criança e a pessoa que vem assumindo de uma forma contínua as funções de cuidado. As situações de urgência, quando acontecem, nós temos também um artigo, que é o artigo 91, que temos que acionar, e que são aquelas, de facto, em que há um perigo de vida iminente em relação à integridade física da criança ou do jovem. O que é isso das entidades? São todas, é a comunidade no fundo, é a comunidade que desenvolvem, mas são de facto todas as pessoas singulares ou coletivas que desenvolvem atividades na área da infância e juventude e que têm legitimidade para intervir na promoção dos direitos. As medidas são as providências adotadas pelas comissões de proteção de crianças e jovens ou pelos tribunais, nos termos da lei, para proteger a criança. E há imensas, que nós depois abordaremos algumas. E essas medidas são concretizadas... Não sei se aborda. só ponto cruz, assim uma coisa levezinha. As medidas, quando são aplicadas, têm que ser concretizadas através de um acordo de promoção e proteção, onde são assumidos compromissos com todos os intervenientes, CPCJ, pais ou quem tenha a guarda de facto ou representante legal, a criança ou jovem, desde que tenha mais de 12 anos, isto é depois na intervenção, calma, para nós intervirmos na Comissão, temos que ter o consentimento, é fundamental termos o consentimento dos pais e a não oposição do jovem se ele já tiver mais de 12 anos. Ora, a prevenção está ligada ao risco. Temos aqui uma menina que pelo menos está segura, mas a coisa não está muito bem. Mas temos esta, e aqui já está completamente... E vamos então a prevenção de maus tratos. São todas aquelas que se adotam para prevenir a ocorrência do maltrato. Portanto, o maltrato não deve acontecer. E a proteção já acontece depois e tenta reduzir ou minimizar e ainda prevenir a recidiva. Os tipos de prevenção e as entidades que a exercem, temos a prevenção primária, a prevenção secundária, a terciária e quem é que está envolvido. Temos as entidades com competência em matéria de infância e juventude e a CPCJ. Na prevenção primária, o que se pretende é, de facto, que não haja exposição e temos a Câmara a ser como é a cidade amiga da criança, não é? Qualquer coisa assim, conselho amigo, que pretende estar aqui também. Temos aqui na prevenção secundária o risco e na prevenção terciária o perigo. As entidades com competência em matéria de infância e juventude, a principal é a família.
não é? Mas a família tem que estar interligada, e lá vem a teoria da ecologia do desenvolvimento. Isto aqui, tudo se altera, porque eu quando... é rápido. Eu quando interajo, altero, mas também sou alterada, não é? Portanto, é nesse sentido, vamos ver o que é que... É quando estas entidades não conseguem, de alguma forma, debelar aquele risco que se transformou em perigo, que aparecem as CPCJs. Então, quem é que são as CPCJs? São instituições oficiais não judiciárias que deliberam com imparcialidade e independência, exercem a sua competência na área do município onde têm sede, daí a nossa ser CPCJ da Almada. E às vezes há confusões, porque nas sinalizações, por exemplo, meninos que andam em escolas em Almada, mas que são residentes no Seixal, são sinalizados para nós. Tudo isto, eu estou a falar nisto porque isto depois demora muito um processo, e a celeridade que nos é pedida não acontece. Portanto, é importante que se saiba que tem a ver com a área de residência daquela criança ou daquele jovem. E é a CPCJ dessa área que deve agir, para não haver aqui perdas de tempo. Funcionam em duas modalidades, em modalidade alargada e modalidade restrita. A restrita sai da alargada, quem está na restrita vem da modalidade alargada, e a intervenção depende do consentimento expresso dos pais, representante legal ou pessoa que tenha a guarda de facto, e da não oposição do jovem, se tiver mais de 12 anos. A composição da modalidade, da composição na sua modalidade alargada tem representantes e elementos de todas, mas somos poucos. Precisamos que haja mais e com mais tempo. E é daqui que vai sair as competências, mas é dali que vai sair depois a restrita. As competências da Comissão Alargada são informar a comunidade sobre os direitos da criança e do jovem, promover ações nesse sentido, colaborar com as entidades competentes em estudos, dinamizar e dar parecer sobre programas destinados à proteção. Na Comissão Restrita temos elementos do município, da saúde, optados, IPSS ONGs, temos da educação, por acaso sou eu, e da segurança social. E as competências da modalidade da Comissão Restrita, que falta aqui, são atender e informar todas as pessoas que se dirijam à CPCJ, apreciar as situações, proceder à instrução dos processos, solicitar parecer. Portanto, no princípio da subsidiariedade há uma pescadinha de rabo na boca, no fundo, porque nós temos que comunicar. A comunicação é fundamental. Decidir a aplicação, acompanhar e rever as medidas de promoção e proteção. Vamos aqui tentar analisar um bocadinho... 30 segundos, não é? Não dá. Dá. Pronto, estatísticas. Temos as principais entidades sinalizadoras, é importante. E temos aqui os estabelecimentos de ensino, com o ano passado 190. Temos os anónimos, com 60, isto são os sinalizadores. Temos os familiares, muitas vezes são os próprios pais que sinalizam. E pronto, temos o Ministério Público, temos os principais que eu queria referir eram, peço desculpa, mas eu vejo aqui na minha cábula.
Temos 115, são exposição a comportamentos que possam comprometer o bem-estar e desenvolvimento da criança. As problemáticas. O 125 é a negligência, e na negligência temos negligência a nível da saúde, da educação, psicoafetiva, falta de supervisão e acompanhamento parental. É aqui que, não é só aqui, mas é também aqui que aparece as tais competências parentais que têm que ser muito trabalhadas, daí que estes grupos de ajuda mútua sejam importantes e todo o contributo sério e responsável é importante. Temos as situações de perigo que são 96 e temos os 103, cá está outra vez, muitas vezes tem a ver com competências parentais. Criança ou jovem assume comportamentos que afetam o seu bem-estar e desenvolvimento sem que os pais consigam, enfim. Aqui temos os processos por freguesia, ainda estamos com as freguesias antigamente, e é preciso que ele queira. Isto tem. Agora, os escalões etários. 288, 15 a 17 anos. Não vi. 11, 14, 241. Temos aqui dos 6 aos 8 os 109, temos dos 3 aos 5, enfim, é assustador. Medidas. Reparem que todas estas são medidas em meio natural de vida. Temos, e a maioria são de facto em meio natural de vida, pela prevalência da família, os tais princípios que falei lá atrás. E pronto. E agora em relação aos arquivamentos, que também podia ser outra reflexão importante. Temos os remetidos ao Ministério Público, pode ser por vários motivos. Por não consentimento, por oposição de jovem, por exemplo. Pode ser por não terem cumprido de forma reiterada, pode ser por não terem comparecido. Mas temos aqui 160 em que o perigo já não subsiste, o que é muito bom. Ou que o perigo não se confirma, pronto. Enfim. E o superior interesse de cada criança? Cá está, isto tem a ver agora com reflexões que deveríamos ter tempo depois para fazer, e é aqui que eu tirei dos atendimentos as duas frases que mais nos incomodam a todos na Comissão, que são ouvir os pais dizer: já não sei mais o que lhe fazer, dei-lhe tudo e não sei porque faz isto. Isto de facto isto é uma citação mesmo. Daí que a educação parental estou mesmo a acabar, está mesmo no fim. A educação parental é fundamental. Temos aqui as atividades previstas, algumas já aconteceram, mas eu pus a bold porque, de facto, dinamizar respostas e recursos na área da formação parental, mediação e terapia familiar, chamar a atenção para a ausência do CAFAP no Conselho. Mas todos temos que tecer a prevenção. E eu arranjei aí esse ambiente de selagem. Por acaso é chinês, mas certo. Isto agora é o que eu vos vou deixar, que é o pensamento do professor, do Dr. Armando Leandro, juiz conselheiro, que é o presidente da Comissão de Proteção. É uma citação e acho que é muito importante. Não há evolução, não há saúde mental sem a educação. Foi proposto, foi falar um bocadinho, partilhar um bocadinho a minha experiência como psicóloga, embora seja também mediadora familiar, e é isso que vos trago aqui nos próximos 10 minutos.
Antes de mais, vou começar um bocadinho da mesma forma que vou finalizar, que é quando falamos em divórcio, quando falamos em conflito, quando falamos em conflito interparental, nunca nos podemos esquecer do mais importante, que são as crianças, que são os menores, que são aqueles que não são pedidos nem achados no processo. Portanto, eu acho que a nossa atenção deverá ser para com eles, em proteger os seus interesses e em atender àquilo que é o melhor para as crianças e a forma de salvaguardarmos o seu bem-estar. Então, de uma forma muito simples, para as crianças, no seu mundo, na sua visão, na sua perspectiva, quando se dá um divórcio, quando o pai e a mãe se separam, e aqui eu estou a falar de crianças que estão habituadas a conviver, a estar, a partilhar o seu tempo, a amar ambos, quando digamos mais comumente pai e mãe, nessas situações, embora se dê uma separação, para aquela criança nada muda, isto é um bocadinho generalizar, mas nada no sentido de aquele pai e aquela mãe vão continuar a ser as mesmas pessoas. Portanto, não é pelo facto de deixarem de ser marido e mulher que a criança vai deixar de gostar deles de maneira diferente e vai vê-los de maneira diferente. Portanto, tudo tem a ver com a forma como estes adultos, como estes pais, como estes progenitores vão gerir o processo antes, durante e após o divórcio. Então, para a criança, mesmo após a separação ou divórcio, aquele pai e aquela mãe continuam a ser as pessoas mais importantes da sua vida, nenhum é melhor do que o outro, ninguém ocupa o lugar de ninguém, a mãe não ocupa o lugar do pai nem vice-versa, portanto, ambos são importantes e quem diz os pais diz a família alargada, diz os avós, diz outras figuras de referência que são essenciais no desenvolvimento e crescimento da criança. Também não existem culpados, independentemente de quem tomou a decisão de separação, de quem fez o quê a quem, de quem é que está magoado com o quê. Para a criança isto não interessa, portanto, aquele amor, aquele sentimento, aquela visão que ela tem dessas pessoas que são a base da sua existência, isto não faz sentido, portanto, e vir com histórias de quem fez o quê, e quem que saiu de casa e quem que arranjou quem, não interessa para a criança e não lhe faz bem de todo. Portanto, aquilo que ela vai querer quando as duas pessoas mais importantes da sua vida decidem viver em casas separadas, é que elas continuam a permanecer, a gostar dela, a estar com ela e, no fundo, continua a querer ser amada por estas pessoas. Portanto, este é o meu ponto de partida, vai ser também o meu ponto de chegada e de encerramento. Partilhava aqui convosco uma reflexão da Maria Saldanha Ribeiro, também mediadora familiar, que nos diz, acima de tudo, que de facto, claro que o divórcio é um acontecimento de vida estressante e com potencial para abalar quer todos os elementos da família, quer as crianças, mas as consequências do divórcio, como eu dizia há pouco, têm tudo a ver com a forma como esses pais, ela fala, como pai e mãe conduzem o relacionamento no pós-divórcio. Mais do que a separação em si. Eu diria, tudo tem a ver com antes, durante e após. Porque o antes também é muito importante. A forma como vamos contar à criança, a forma como vamos passar essa história de separação. Se existem culpados, se não existem. Aquilo que eu dizia que é importante não fazer chegar às crianças, porque é uma perspectiva que não lhes interessa. Aqui estão enumerados os fatores que influenciam, digamos, o ajustamento emocional das crianças, que têm capacidade determinante de influenciar o seu bem-estar. São vários e estão enumerados não é por acaso. Em primeiro lugar está o conflito interparental, como o fator mais, com maior peso, com maior determinância no ajustamento e no equilíbrio emocional das crianças. Este fator é válido mesmo para famílias que se mantêm debaixo do mesmo teto, mesmo para aqueles casais que optam por ficar juntos, independentemente dos conflitos entre eles, independentemente da sua satisfação conjugal. Portanto, isto não tem a ver só com casais que optam por separar-se e pelo divórcio. Portanto, há muitas famílias que permanecem a viver juntas e que expõem a criança a um nível de conflitualidade muito elevado. E aqui já entramos também um bocadinho nos maus tratos e já entramos aqui um bocadinho no abuso do tipo emocional ou mesmo físico. Portanto, em primeiro lugar, esta qualidade da relação familiar. Depois lá está a qualidade de relação pais-filhos. Isto é, a capacidade que estes progenitores vão ter de manter a continuidade dos afetos.
o antes e o depois. Como é que era antes? Se era o pai que contava a história à noite, se o pai é que levava ao futebol, se era a mãe que fazia uma brincadeira especial. Enfim, são estes rituais, essas rotinas a que a criança está habituada e que de alguma forma vão assegurar este vínculo, esta qualidade dos afetos, que é importante manter, que é importante haver continuidade mesmo após a separação. A seguir temos o tipo de separação, o tipo de ruptura. Estamos a falar de um divórcio litigioso, de um divórcio que vai a tribunal, de um divórcio que envolve muitas batalhas legais, muita, desculpem a expressão, lavagem de roupa suja, e a forma como expomos a criança a toda esta conflitualidade. O tipo de acordo tem também, por consequência, a ver com, agora, portanto, por defeito, assume-se que há uma responsabilidade parental partilhada, mas, de facto, isto vai determinar como é que as coisas vão funcionar no pós-divórcio, como é que a família se vai organizar. Naturalmente, a personalidade e características da criança também têm um peso decisivo e, claro, pronto, o contexto, o meio, o apoio, digamos assim, a rede social que essa família possa ter de suporte. Estou a falar um bocadinho acelerada, por estar grávida fico com falta de ar, mas acho que vou conseguir dizer tudo o que tenho para dizer. Obrigada. Ainda não tinha notado. Não tinha reparado, não. Obrigada. Então, acima de tudo, estava a dizer que é o conflito interparental entre pai e mãe que, de facto, tem este peso, tem esta influência perversa que vai, de alguma forma, determinar as reações das crianças ao divórcio. Portanto, se poderão evidenciar algum tipo de perturbação, algum tipo de problema comportamental. E, sem dúvida, as crianças mais desajustadas, e isso são diversos estudos que o comprovam, são aquelas que estão sujeitas a esta elevada conflitualidade e muitas vezes, num caso extremo em situações de alienação parental, mas muitas vezes são usadas como instrumento, como veículo de vingança, como arma de arremesso, digamos assim, nessas batalhas legais, e é por isso que a mediação familiar, já foi falado aqui pela doutora Patrícia e volto a focar, como, de facto, uma alternativa, como uma solução para minimizar esse conflito, como forma de sairmos dessa experiência de batalha e de arremesso. Mas, naturalmente, que os pais precisam de ajuda nesse novo papel. Nós crescemos, sobretudo as mulheres, a ouvir histórias e viveram felizes para sempre, e o príncipe encantado e tudo mais, mas ninguém nos ensina a separar. Ninguém nos conta histórias sobre como é que se deve fazer, qual é a melhor forma, como é que podemos sair todos ilesos disso e o mais rápido possível seguir em frente e voltar a ser felizes. E, de facto, portanto, estes progenitores precisam de apoio, porque ser pai debaixo do mesmo teto e na conjugalidade é diferente de ser pai fora do mesmo teto e em casas separadas. Portanto, isso exige um papel diferente daquilo que as pessoas estão habituadas. Isso exige que estas duas pessoas aprendam a relacionar-se de forma diferente. Até aí seriam um casal e agora serão, para além de pais, vão ter que aprender a ser pais separados. Ou seja, é muito importante essa distinção entre o que é conjugalidade do que é parentalidade. Para além do bom senso que eu costumo dizer que todos os pais deviam ter nessas situações, que nem sempre é fácil, naturalmente, são situações muito exigentes e muito estressantes, mas esta capacidade de distinguir as coisas é uma competência muito importante. O que é ser, o que é que são discussões, o que é que são questões de marido e mulher, o que é que está aqui na mesa, porque é que eu estou a sentir isso, porque é que eu estou a reagir dessa maneira, e o que é que são questões relacionadas com a educação dos meus filhos e com aquilo que é melhor para eles. Portanto, os progenitores que vão conseguir distinguir estes aspectos vão ser mais bem-sucedidos. Podemos falar em divórcios bem-sucedidos. Porquê? Porque vão conseguir funcionar em separado, mas como uma dupla parental, que vão ter como projeto comum educar de uma forma positiva os seus filhos. Então, partilhando aqui um bocadinho qual é que é o meu trabalho, qual é que é o trabalho dos psicólogos nesta área, podemos falar em três grandes vertentes. Uma natureza mais informativa, e eu costumo dizer que é sempre um bom prognóstico,
quando os pais chegam até mim e pedem ajuda, como é que hei de contar à criança? Como é que havemos de lidar com essa situação? Como é que havemos de minimizar os efeitos da nossa decisão nos nossos filhos? Portanto, é sempre um bom prognóstico. Portanto, estamos aqui a falar numa altura mais de prevenção. Naturalmente que o psicólogo tem um trabalho de apoio emocional, de suporte do pai, da mãe, individualmente, ou das próprias crianças perante a manifestação de algum tipo de dificuldades. E temos também um trabalho nas relações familiares, em ajudar a reorganizar as ligações, os tempos da criança, gerir e resolver problemas do dia-a-dia, como é que vai estar, com quem. Portanto, isto também é um trabalho que é feito. Portanto, trabalho este que pode ser feito, já foi referido aqui, antes, durante e após o divórcio. Sim? Também sou mediadora familiar, portanto, aqui o mediador familiar tem o papel, lá está, de ajudar as partes a chegar a um acordo, é uma alternativa à via judicial. Portanto, os pais têm maior probabilidade de cumprir um acordo, porque o acordo é feito, é redigido por eles próprios, e ninguém é melhor do que os próprios pais para saber o que é melhor para a sua família. E chego aqui ao que é o melhor para a criança nas situações de conflito e nas situações de separação e divórcio. Esta ideia de que o que termina é o casal, a família não termina. É castigo. É punição isto. Para além disso, como falou a doutora Patrícia muito bem, falamos em direitos e deveres. Portanto, a responsabilidade dos pais também não cessa com o fim do casamento. Devemos garantir, então, aos filhos o contacto com ambos. E sempre, isto é o mais difícil naturalmente, aquele que reside com a criança, aquele que está com a criança, seja em regime alternado, seja o que for, tentar prezar uma imagem positiva do outro. Não nos esquecemos que para a criança o outro é a melhor pessoa do mundo, é o melhor pai, é a melhor mãe. Portanto, sempre que possível, minimizar os conflitos. Para terminar, aqui, digamos, os ingredientes de sucesso. Minimizar o conflito, tentar um máximo de acordo, e eu diria também minimizar as mudanças na vida da criança, porque há uma mudança inevitável, que é que aqueles pais vão passar a viver em casas separadas quanto isso nada feito, mas tudo o resto, a mudança da escola, do contacto com a família alargada, as atividades, tudo o resto, podemos tentar ao máximo minimizar. E naturalmente ter pais na sua vida, ter pais interessados, pais acessíveis e envolvidos. Claro que estamos a falar aqui de pais que querem ser pais e de casos que já era assim antes do divórcio. Não vai naturalmente mudar com isso. Então, muito obrigada pela vossa atenção. O facto é que o conflito é uma característica da nossa sociedade e das vivências em sociedade, mas ele torna-se especialmente relevante no âmbito da família. O conflito surge onde nós temos maiores proximidades, que as pessoas, quanto mais próximos nós formos, maiores são os atritos ou a suscetibilidade dos atritos serem criados. Em sede de divórcio, há sempre tendência para se acirrarem esses conflitos, principalmente se eles já existirem durante a conjugalidade, mas como disse a doutora Ana Varão, é importante perceber que conjugalidade e parentalidade são coisas diferentes. Nós podemos ser pais e não ter nenhuma relação conjugal, como podemos ter uma relação conjugal, ela dissolve-se, deixa de existir a conjugalidade e passamos apenas a ser pais. E muitas das vezes estas situações arrastam os próprios filhos, o conflito arrasta os filhos do casal, transformando aquilo que é um conflito conjugal, ou seja, entre os cônjuges, entre o casal, as suas situações mal resolvidas, as suas frustrações, a relação que falhou, e é transformado num conflito parental, ou seja, o conflito com a criança e da relação com a criança. Eu entendo que não há como desligar o direito das emoções e dos afetos. Já me disseram que alienação parental não é um tema científico e que não é um tema jurídico. Eu acho que para um tema ser jurídico ele não precisa de ser científico, porque o direito ele abarca um pouco de todas as nossas vivências em sociedade, desde a economia, as finanças, a medicina, a saúde mental e tantas outras coisas por aí afora, não é? Umas científicas, outras nem por isso, sendo que o que é relevante para ter de facto cunho jurídico é o facto de implicar direitos e deveres para ambas as partes,
serem situações relevantes que possam desestruturar as nossas vivências em sociedade e que possam criar de alguma forma conflitos e riscos e, portanto, que vão desembocar nos tribunais. E, portanto, sim, é um tema jurídico. Científico ou não, penso que essa questão é pouco relevante, porque não deixa de ser por isso que devemos fechar os olhos a estas situações e sacudir a água do capote. E, portanto, muitas das vezes este tipo de divórcios mais complicados, em que as crianças são envolvidas e são colocadas no meio, as crianças acabam por ser postas no centro do conflito. São utilizadas muitas das vezes como testemunhas para corroborarem as teorias de cada um dos progenitores, para assistindo às suas discussões, querendo fazer as crianças tomar parte ou observar do género, olha o que ele fez, estás a ver o que ela disse, vês, eu tenho razão, e tentar colocar as crianças em xeque perante cada um dos progenitores. E portanto, isto leva-nos a ter que buscar cada vez mais um conhecimento multidisciplinar, porque nós não somos só unos e indivíduos na sociedade, nós somos também plurais na sociedade, nós relacionamos-nos constantemente uns com os outros e principalmente no âmbito das relações parentais, a criança não só não deve ser colocada no meio, como o conflito não deve ser visto a partir da criança, mas a partir dos progenitores. Porquê? Porque eles são adultos e, como adultos, eles têm a obrigação de saber gerir os seus conflitos e as emoções. E se não os souberem fazer, vão ter que procurar ajuda, vão ter que procurar aprender como fazer. Mas são eles que têm que fazer, não é a criança que tem que se adaptar ao conflito, são os pais que têm que evitar o conflito. Portanto, situação bastante distinta. Muitas vezes os progenitores, nestes casos, usam a criança como um escudo das suas razões e das suas teorias, buscam que ela tome partido e que defenda algum deles. E isto mais não é do que tentar punir o outro pelo sofrimento causado com a separação ou qualquer coisa que tenha corrido mal na relação ou dos conflitos que eles já vinham tendo ao longo do tempo. Portanto, uma série de situações. E vão levando a que sejam impostos conflitos de lealdade às crianças, em que a criança acaba por ser forçada a ter que escolher um em detrimento do outro. Só pode gostar de um, não pode gostar do outro, não pode ter manifestações de afeto, porque senão é como se estivesse a trair o amor do outro. E isto leva a criança a uma sensação de duplo abandono. Por um lado, daquele que ela teve que rejeitar e que teve que abandonar, perdeu o seu amor, perdeu o seu afeto, isto na visão da criança, e por outro lado, a constante ameaça, ainda que velada, mesmo que não expressa, da suscetível perda do amor daquele que a forçou a rejeitar o outro, porque pode tomar uma escolha que não seja adequada, magoar o outro fica zangado e portanto, poderá não poder contar com esse progenitor da mesma forma e, portanto, sentindo que, de certa forma, poderá também perder o amor desse. E, então, acaba por haver aqui uma vinculação nesse sentido. Este tipo de comportamentos, eles costumam começar com os argumentos de desacreditação, desqualificação e incapacitação parental de um deles, mas também acontece muitas vezes um contra o outro, situações paralelas em que se agridem mutuamente. Isto pode acontecer tanto por ação como por omissão, no sentido de a ação contando determinadas coisas à criança, falando, dizendo, sendo ou não verdade as situações, o facto é que a criança não tem que fazer parte delas precisamente por ser criança, por omissão através de não fazer, não dizer, da linguagem corporal, da desaprovação das manifestações de afeto, ou então simplesmente da promoção do esquecimento, o não ter que se lembrar do outro progenitor. Por exemplo, frases como ele ou ela abandonou-nos, já não gosta de nós, agora tem outra família, já não há espaço para nós. Ou seja, transforma-se na frustração do na frustração partilhada. O eu passa a ser o nós. Ou seja, a frustração que eu sinto pelo rompimento da relação, eu projeto na criança, para a criança sentir o mesmo abandono e a mesma revolta que eu sinto. Passa a ser uma folie à deux. Estas situações elas têm sido qualificadas como abuso emocional e maltrato, mas eu entendo, e pelo menos a doutrina brasileira tem ido nesse sentido, muito mais desenvolvida e aprofundada, de que mais do que um abuso emocional e maltrato é também um abuso do poder familiar, enquanto instituto jurídico do abuso de direito. Existem na nossa legislação meios de fazer face a este tipo de conflito, meios de solucionar estas questões. Nós não temos uma legislação específica, como por exemplo tem o Brasil, que foi o primeiro país a criar a lei da alienação parental, e agora recentemente o México com a lei da violência familiar.
Mas existem mecanismos na nossa lei, só que nós não estamos preparados para lidar com eles, porque o tema é ainda tão desconhecido, não há praticamente literatura sobre o tema, quase que não há ações de formação, não há especialização. Os próprios operadores do direito muitas vezes não sabem do que se trata, ou então têm só vagas ideias, e nós não podemos resolver estes casos dentro do âmbito das responsabilidades parentais, porque eu considero que é um caso dentro das responsabilidades parentais, porque tem uma característica própria, tem dinâmicas próprias e que nós temos que as conhecer, só com base em vagas ideias. Temos que ter um conhecimento profundo, temos que dominar o assunto, temos que perceber a dinâmica deste tipo de conflito, as características, temos que perceber que isto é um processo escalonar com vista a atingir um determinado objetivo, que não só é a vingança do outro, mas o rompimento daquelas relações, não só parentais, mas com a família extensa do outro progenitor. E, portanto, há que atalhar este processo, quebrar o processo, não é? E os tribunais muitas vezes não estão preparados para estas questões. Não há, maioritariamente ainda se sente muito no direito a rejeição dos saberes multidisciplinares. É como se o direito fosse soberano. Não é soberano. E é preciso aceitar esta multidisciplinaridade, é preciso aceitar os outros saberes que nos podem auxiliar, que nos podem ajudar a compreender estas situações, a psicologia, a medicina, a psiquiatria, enfim, tantas outras ciências que nos podem ser úteis, que nos vão transmitir uma sabedoria e uma capacidade para compreender esta dinâmica, este tipo de comportamento e depois, então, fazendo uso das ferramentas jurídicas que existam, têm que ser conjugadas, têm que ser buscadas na nossa lei, nas normas processuais, então, fazer face a estas situações. Porque sim, já saberemos identificar o problema. E começa por aí, eu saber identificar o problema. E se nós não conhecermos o problema, não sabemos identificar. E grande parte do problema nos nossos tribunais passa por isso mesmo, por não estarmos capacitados para identificar o problema. E por isso é que eu digo, com vagas ideias não resolvemos. Evelina Richie é uma terapeuta familiar americana que tem um livro muito bom que é Casa da Mãe, Casa do Pai, que fala sobre a residência alternada. Ela refere-nos muito bem que a parentalidade após a separação tem de converter-se numa relação funcional, à semelhança das relações profissionais. Ou seja, nós não temos que gostar do outro, de quem nos separamos, independentemente da relação que tínhamos antes de ser boa ou má. Essa relação acabou, findou. Portanto, agora é o que é que vamos fazer daqui para a frente. O que lá vai, lá vai. Portanto, temos que ter uma relação à semelhança das relações profissionais. Eu até posso não gostar do meu colega de trabalho, mas eu tenho que lidar com ele. E não o vou tratar mal por causa disso, não é? Porque isso criaria mau ambiente no trabalho. E é uma pessoa que, se calhar, eu tenho que ver todos os dias. Provavelmente, e o mais certo, é que o outro progenitor, eu não tenho que o ver todos os dias. Vejo de vez em quando, se quando necessário. Portanto, as pessoas têm que aprender a gerir o conflito, a gerir as emoções e aprender a ter este tipo de relação funcional, porque a parentalidade é, acima de tudo, uma responsabilidade. E é uma responsabilidade de conteúdo altruísta e funcional para o superior interesse da criança. É para a criança, não é para mim, não é para os pais, é para o mundo. A criança não é nossa, a criança é do mundo. Nós educamos, nós criamos, nós tentamos criar estrutura na criança, existem laços de afeto, mas a criança é como um pássaro, ela um dia vai bater asas, vai voar, vai seguir o seu caminho. Nós não podemos prender, não podemos sufocar. Muitas vezes nestes casos de alienação parental fala-se do progenitor narcisista, daquele que projeta a sua frustração na criança ou que tenta imprimir na criança o seu próprio eu e de certa forma, anulando a própria personalidade da criança e fazendo com que a criança não se possa libertar, não possa seguir o seu próprio caminho. Portanto, se nós não estivermos preparados para lidar com estas situações, infelizmente muitas vezes os tribunais não estão, acabamos por alimentar o próprio conflito, porque não tomamos as decisões certas, porque não compreendemos o que é que se está ali a passar e acabamos por fazer com que o conflito vá aumentando, que o conflito vá crescendo. E esta criança aparece aqui, se formos a ver bem no tipo de argumentação utilizada nas peças processuais, a criança é um pano de fundo, é um pretexto, porque bem olhadas as coisas, o conflito ali é entre os progenitores. A criança surge apenas como um pretexto, uma justificação, mas o meu alvo nunca é o cuidado da criança. Aquilo que a pessoa quer tentar transparecer, que na verdade eu só quero o bem-estar da criança, eu só quero proteger o meu filho, mas eu estou sempre a atacar o outro.
ainda que de forma velada. Eu estou sempre a desqualificar o outro. E, portanto, como eu vou sempre desqualificando o outro, se calhar é melhor suspendermos as visitas. Porque o outro, se calhar, é perigoso. Pode ser perigoso, porque não deu banho à criança, porque não alimentou a criança corretamente, porque a criança poderá, quiçá, ter um problema de saúde que, independentemente de estar ou não já comprovado que o tem, se calhar o outro não tem capacidade para cuidar da criança ou tratar deste problema específico e, portanto, vamos sempre desqualificando o outro. Ou seja, aquilo que antes nunca foi problema, agora de repente passou a ser um problema. Como uma situação de super protecionismo, uma coisa quase obsessiva, que acaba por não ter justificação e vai sempre atacando o outro, atacando o outro, atacando o outro, para tentar arredar a criança do convívio, mas sempre com o pretexto que, afinal de contas, eu só quero proteger os meus filhos. Portanto, há que não só ter um conhecimento aprofundado destas questões, mas também mudar a atuação jurídica, mudar a linha argumentativa. A argumentação, neste tipo de casos, tem que ser a busca da pacificação do conflito, mas em simultâneo tentar desmascarar e desarmar o alienador, conjugando os argumentos e os contra-argumentos, utilizando as próprias armas do alienador para desarmar e expor o seu próprio comportamento, repudiando. O facto é que as decisões sobre menores não transitam em julgado, e quando se verifica um incumprimento ou uma alteração superveniente das circunstâncias, há que expor os factos ao Tribunal para que o Tribunal tenha conhecimento e possa tomar decisões adequadas em qualquer altura do processo, adequadas à situação em concreto. Assegurar o direito à convivência familiar, o exercício positivo da coparentalidade, ampliando-se os regimes de visitas, alterando-se a residência e o exercício das responsabilidades parentais, porque residência e exercício das responsabilidades parentais também são coisas separadas. De forma a inibir atos de alienação e coibindo o alienador por meio de multas e sanções pecuniárias compulsórias por cada dia de atraso no cumprimento do regime de visitas. Sendo punido por litigância de má-fé, sempre que alegue factos que saiba não serem verdade ou quando protela as decisões dos tribunais, lançar mão dos processos de promoção e proteção e também das perícias psicológicas para aferir na criança da existência ou não de conflitos de lealdade e nos progenitores das suas capacidades parentais, mas não de forma isolada, de forma, portanto, na relação parental, portanto, não enquanto indivíduo isolado, mas em relação. E também uma forma de de fazer face ao sentimento de impunidade do alienador e da descrença na justiça por parte do alienado e da sociedade em geral, por causa das sentenças que algumas até são boas, mas não são cumpridas e vão ser reiteradamente incumpridas e parece que nada se passa e os tribunais dizem e tal, não temos meios para efetivo. Não, nós temos, só que não sabemos. A punição com pena de prisão. Isto pode parecer exagerado, mas os Estados Unidos e o Reino Unido têm tomado, eles chamam estes casos de elevado conflito, situações intratáveis. E eles têm punido com 2, 3 dias de prisão e têm efeitos positivos. Porquê? Porque o alienador ele conta precisamente com a impunidade. Quem é que vai prender um alienador ou tirar os filhos a uma pessoa que diz só querer proteger os seus filhos? Ninguém o vai fazer. Então eles contam com isso. Eu posso incumprir o quanto eu quiser, que se calhar só me aplicam uma multa ou uma sanção pecuniária compulsória. E se por acaso até for uma pessoa que tem boas possibilidades financeiras, isso são peanuts. E portanto, tem que se imprimir a ideia de que as decisões dos tribunais, que são, por força constitucional, soberanas, são para cumprir. E são para cumprir também por estes progenitores. Portanto, de alguma forma elas têm que ser cumpridas e tem que se acabar com esse sentimento de impunidade que existe, tem que se arranjar mecanismos de fazer face a isso. E eu penso que isso é fundamental. E para cumprir é também o tempo. Também o tempo, acima de tudo o tempo, porque o tempo das crianças não é igual ao tempo dos adultos e todos estão a sofrer. Está a sofrer a criança acima de tudo, está a sofrer o progenitor alienado que ficou privado das suas relações afetivas e que está, se calhar, a ser injuriado, difamado, desqualificado das suas competências parentais. Portanto, são situações de grande sofrimento que às vezes prolongam-se por anos e anos. E com isto se destrói a família e a infância. E a criança sofre em sofrimento, faz o luto um progenitor vivo, como no Brasil chamam a orfandade de pai vivo, ama escondido e acaba por ser proibido de amar aquele que teve de rejeitar. E, portanto, essas situações têm de mudar. Nós temos mecanismos na nossa lei para fazer face a estas situações, mas temos que dedicar-nos ao estudo aprofundado, à investigação e a ter domínio e capacitação para lidar com estes temas. Muito obrigada. Doutora Sandra, muito obrigado.
O que me traz hoje, ao fim e ao cabo, é esclarecer sobre os grupos de mútua ajuda, que são, ao fim e ao cabo, organizados e liderados pela associação que vem representar a Patrícia Mendes, exatamente, da Associação para a Igualdade Parental e Direito dos Filhos, que em parceria com a Academia Ramiro Freitas também tem este recurso aqui na nossa comunidade em Almada. Portanto, eu sou, como psicóloga, a facilitadora desse grupo, que está a iniciou em setembro e, portanto, pouco a pouco vamos também passando a palavra. É um recurso gratuito da comunidade e daí também temos a oportunidade, neste tipo de encontros, de divulgar aos técnicos e às pessoas interessadas nestas matérias que, de facto, este recurso é gratuito e funciona para as pessoas que dele necessitem. Não necessariamente em situações de divórcio e separação, pode ser numa fase prévia, como a doutora Ana Varão falava, em que a pessoa está a perceber que a sua conjugalidade e casamento se encaminha provavelmente para isso, com todos os medos e todas as dificuldades que enfrenta, e portanto pode ser uma fase de preparação. Aquilo que de facto acontece nos grupos é percebermos que as pessoas estão em vários níveis, em várias situações de vida. Uns já passaram por umas, outras ainda parece que vão passar, e é esta troca e esta partilha de situações vividas que é importante aqui nestes grupos de mútua ajuda ou de interajuda. Não é preciso ser técnico, não é preciso ter grandes conhecimentos, é simplesmente estar a passar pela situação e encontrar nesse grupo um apoio de pessoas que estão a passar por uma situação semelhante. Então eu sugiro, para entrarmos dentro desta temática, vermos alguns trechos, algumas falas, alguns discursos habituais que encontramos nestes grupos e que não são de todo representativos daquilo que acontece sempre, mas que a mim me suscitaram algum interesse, de pais e mães. Ela insiste em criar confusão e armar discussões à frente da criança, até parece que faz de propósito. E eu não tenho alternativa senão calar-me. Um pai. Vou separar-me, mas não sei como posso fazer para resolver as questões de guarda do meu filho. O pai já ameaçou que o vai tirar de mim, que vai afastar de mim. E temos aqui outros elementos. Minha sogra interfere sempre nas nossas questões de pai. Mesmo depois do divórcio isso acontece. De facto, temos aqui também os papéis sociais e os que são habituais e tradicionais, e também depois as decisões dos tribunais também refletem isso, que maioritariamente são as mães a ficarem com a residência da criança, que são os pais a serem pais de 15 em 15 dias, e depois há aqui sempre uma figura também feminina ou outra pessoa que também vem ajudar neste apoio à parentalidade e que também interfere e traz mais confusão por vezes às situações das famílias. Mas isto já vinha no antes. Não é? Muitas vezes são situações que nós podemos já tentar perceber que há ali alguns indicadores da situação que se vai depois decorrer. A mãe do meu filho decidiu voltar para o Brasil, situações de grande afastamento, de grande distância geográfica. Ele tem 2 anos, como posso manter a relação? E, portanto, temos casos, de facto, de relações de pessoas de origens diferentes e que decidem voltar para o seu país e que levam a criança pequena. Uma criança de 2 anos, falar com ela ao telefone todos os dias não tem nada a ver com falar com um adolescente, por exemplo, de 12. Não é? Portanto, como é que os pais aqui, pais, homens ou mães, podem depois mobilizar para manter esta relação? São questões que também vêm surgindo neste tipo de reuniões. Não aguento mais não ser mãe a tempo inteiro. As regras dele não são as minhas, não nos entendemos quanto à educação. Ela, portanto, a filha, faz tudo o que quer e eu não quero estragar o pouco tempo que temos. Portanto, já temos pouco tempo, por exemplo, é uma residência alternada, ou é de fim de semana, e eu vou estar preocupada em insistir em questões de educação que o outro não segue com as mesmas regras ou as mesmas orientações. São questões que também são frequentes surgirem. Telefone todas as semanas à mesma hora. Estamos a falar de situações em que há de facto um verdadeiro afastamento e que, por exemplo, um pai ou uma mãe tenta reatar o contacto e insiste todas as semanas. Todas as semanas telefona à mesma hora, mas ela não me liga nenhuma. Nunca tem nada para dizer e ainda me trata mal. Não aguento mais. Questões frequentes nos homens. À noite, ele costuma sempre chamar pela mãe. Parece que não o consigo acalmar.
e que há coisas que só ela sabe fazer. Aqui uma questão que se me colocou recentemente, e de facto a nossa legislação tem vindo a abrir-se e a insistir muito na residência alternada, mas que nem sempre é para todas as situações. Eu considero que nas situações de hiperconflitualidade é muito difícil manter uma situação de residência alternada, porque exige uma comunicação mais fácil, não é? Portanto, optámos pela residência alternada há 2 anos, que é assim, mas temos cada vez mais conflitos, não está a resultar para nós. Ou seja, aquilo que fomentou a separação, existir conflitos em presença da criança, vai mantendo-se porque há estas entregas frequentes, porque há estas questões frequentes que têm que discutir e não conseguem lidar nem gerir os conflitos e, portanto, a situação persiste. E pessoas que tentam reverter uma situação ou repensar sobre ela. As entregas não correm nada bem. Ela agarra-se a ele a chorar e eu não consigo levá-lo assim. Numa fase pré-divórcio, ou que antecipamos a separação, nem quero imaginar ser pai de fim de semana, pai de 15 em 15 dias, mas é isso que ela quer. Quando volta de casa do pai, ele diz-me coisas horríveis, as mesmas que o pai repetia para me calar. Como é possível uma criança falar assim com uma mãe? Está a tornar-se impossível. Lá está, já se falou também aqui, do discurso que é passado à criança quando há esta mistura de papéis e mistura de situações e de dimensões relacionais, que é a conjugalidade, que é o ter sido deixado, que é esta mágoa e que é o ser pai, o ser mãe e insistir na educação de uma criança para que ela seja feliz, trabalhadora, não é? E se desenvolva. E aqui o último slide, cada um na sua árvore, cada um na sua casa afastada. Ela faz uma vida no inferno. Até já pensei em desistir da minha filha e não insistir mais. Temos aqui a situação de pais, homens ou mulheres também, que se apercebem que o estar a insistir tanto está também a prejudicar a criança e até veem como hipótese afastarem-se. Isto é de facto dramático porque vai cortar necessariamente os contactos. Então são estas situações, este tipo de situações que surgem nas reuniões, os grupos de mútua ajuda, pela Associação Portuguesa para a Igualdade Parental e Defesa dos Filhos. Tem vários grupos e eu fiquei a perceber pela Patrícia que há aqui mais do que estes, não é? Lisboa, Porto, Coimbra, Évora, Estoril, Faro. Pronto, faltava o Faro. Para situações de conflito parental, alienação parental, como muito bem descreveu a doutora Sandra, e desigualdade parental. Quando, por exemplo, é considerado que as mulheres sabem fazer coisas de uma forma diferente que os homens não conseguem, não é? Mas muitas vezes eu percebo nas reuniões, talvez isso fosse interessante também poder investigar, pesquisar e depois fazer intervenções sobre isso, que é muitas vezes as dúvidas dos pais, para além de não saberem e não conseguirem lidar com o conflito e gerirem, são também dúvidas de educação básica, de criar um filho. Porque é a primeira vez que estão a ser pais, com a dificuldade de estarem a ser pais pela primeira vez, ainda para mais em situações de divórcio e de separação. E, portanto, muitas vezes as questões de como é que eu faço com ela, e ela insiste isto, e interferem ali as questões do conflito parental, mas que seriam, se tivessem a viver em paz, digamos, também poderiam ser questões que se colocavam da mesma forma. E, portanto, são pais que estão pouco preparados, e ao encontro do que a professora Helena falava, da formação parental, porque as questões que também colocam por vezes nas reuniões são questões de pais que poderiam estar a viver em conjunto, não é? De educação de filho, de respeitar as etapas de desenvolvimento da criança, de perceber e de atender o que é importante agora para ela, não é? Porque muitas vezes nós evitamos o não, mas o não é importante, é isso que vai ajudá-las a estruturá-las, a interiorizar regras, não é? E portanto aqui parece-me que também que há aqui questões de educação parental que estão muito que vêm confluir nestas reuniões também. Portanto, o Grupo de Mútua Ajuda da Almada foi criado em setembro de 2013, o ano passado, através da parceria com a Academia Ramiro Freitas e o apoio da Sociedade Recreativa União Pragalense, que é onde se desenvolvem essas reuniões. É esta a imagem, portanto, isto é quem vai a caminho do hospital, do lado esquerdo tem esta sociedade. Depois, mais à frente, tem aquele tabuleiro para a entrada para as portagens da A2. Pode haver engano na Rua Sociedade Recreativa União Pragalense é de facto a morada oficial, mas aparece muitas vezes nos mapas, nomeadamente Google, de um João de Castro. Portanto, pode haver aqui algum engano em dar essa indicação às pessoas que precisem.
Isto é o cartaz, que de facto está lá fora, como a Patrícia referiu, apenas temos ali a indicação de facto do local da Almada, portanto é o cartaz adaptado para a Almada. Periodicidade, realiza-se sempre todas as últimas quartas-feiras de cada mês, às 19h30. E portanto todas as pessoas que se queiram mobilizar e comparecer, podem comparecer sem qualquer compromisso nem marcação, é simplesmente chegar. E o que é que se passa nestas reuniões? Tenho 2 minutos? Portanto, o que é este grupo? É um espaço essencialmente de partilha de experiência de vida, de criação de laços de solidariedade, de identificação e de relações de confiança. Portanto, partilha porque, de facto, cada um é convidado à medida daquilo que quiser contar, à medida se quiser falar ou não, também não é obrigatório contar a sua história, mas habitualmente as pessoas também precisam e querem. E, portanto, são convidadas a estar presentes, a ouvir ou a partilhar as suas experiências e, um por um, vão, de facto, fazendo um pouco o rol da situação atual. Até muitas vezes importa para estes elementos contar como é que foi durante a relação, como é que chegaram àquele ponto, recontar a história, não é? E muitas vezes aquilo que é importante é mas então agora, como é que são os contactos com a criança? Como é que é a vossa realidade agora, neste momento? Porque na próxima reunião já passou um mês, se calhar já foi feita outra visita ao pai ou à mãe, se calhar já houve alterações ao nível do tribunal, e, portanto isto é diariamente uma dinâmica que permite de facto aferir todas as necessidades progressivas que cada situação vai tendo. Criação de laços de solidariedade, porque as pessoas depois também se entendem e encontram pontos de identificação e de partilha destas situações, e de relações de confiança, porque são de facto grupos sérios, em que é esclarecido que tudo o que se passa na reunião não é passado para fora, há ali também um grau de confidencialidade que é necessário respeitar para respeitar as pessoas e as famílias e a sua privacidade, e portanto cria-se assim de facto relações de maior confiança, mas a maior parte das pessoas, penso eu, também só se encontram nessas circunstâncias. Quem participa? Pais, mães, também já tivemos avós e filhos adultos. Não é um espaço para crianças estarem presentes. Ou vítimas do conflito parental, alienação parental, desigualdade parental. Quais as vantagens? Portanto, alargar estas redes de suporte, porque as famílias estão cada vez mais nucleares, cada vez mais isoladas, há muita informação, nós conseguimos ter informação rápida na ponta dos dedos na internet, mas depois o apoio, que é o apoio relacional, muitas vezes é escasso, porque não há tempo, porque as pessoas estão a correr de um lado para o outro, porque têm que levar a ginástica, porque isto, por aquilo, e depois não há este suporte de facto, mais do que social, porque o social pode ser eu estar lado a lado com uma pessoa no comboio e irmos falando do tempo e depois cada um sai na sua estação. O relacional é de facto estarmos envolvidos em relação, temos o apoio de uma pessoa que nos escuta, uma escuta ativa, que nos é capaz de dar o seu feedback, o seu apoio, o seu aconselhamento. E por outro lado também uma questão importante, quem passa por esta situação de vida, quem está a passar, toda a vida se organiza à volta disto. É uma dinâmica e um enfoque que de repente entrou na vida desta pessoa e ela só tem e só vive desta forma, ou em grande conflito, ou na tentativa de salvaguardar a sua relação com o filho ou com a filha, e de facto isto torna uma dimensão enorme e também cansa muito as relações que estão à volta. Portanto, os nossos amigos já não aguentam ouvir falar nisto. Não é? E ali, neste grupo, temos pessoas que precisam de falar e que encontram este apoio. Daí ser uma rede de suporte diferente. Partilha de estratégias também de como lidar com o conflito, com as questões do tribunal, esclarecer situações de ordem mais jurídica. E muitas vezes nos apercebemos que não é tanto o como fazer, ou seja, não há soluções-chave, nem formas de resolver, mas muitas vezes a experiência má dos outros é que nos vai dar uma indicação, então eu não vou por ali, vou evitar fazer assim. Muitas vezes é mais aprender com situações que não resultaram que as pessoas levam para casa. Espaço de convívio e reduzir, portanto, o isolamento. Como funciona? Troca de experiências, informação, opiniões. É evidente que cada um é levado a tecer as opiniões que entender, por vezes umas são mais polarizadas no sentido, outras são menos, e o papel da facilitadora ou do facilitador também é este, gerir um pouco o grupo para que cada um tenha o espaço para falar, para dar a sua opinião, para partilhar a sua história
mas também dentro de algum bom senso e de forma positiva, não é? Que não influencie também de forma negativa. Isto não é um grupo de trauma, não é? Nós não queremos ainda gerar maus trauma, pelo contrário, é tentar desbloquear situações, esclarecer algumas perspectivas, porque nestes grupos temos pais e temos mães que sofreram de formas diferentes, 22 segundos, que sofreram de formas diferentes com esta situação e, portanto, também têm perspectivas diferentes e cria-se ali uma capacidade maior de empatia, porque percebemos o ponto de vista do outro, que não é a minha situação, mas que eu se calhar consigo flexibilizar um pouco a minha postura, porque percebo também a outra parte. E, portanto, isto leva também a fortalecer a autoestima, a capacitação e o aumento da assertividade. E terminei no toque. Espetáculo. Qualquer informação sobre o funcionamento dos grupos e quando é que vão decorrer, foi ontem, portanto uma sessão foi ontem, a última quarta-feira de cada mês, no site da igualdadeparental.org estão sempre, logo penso eu na primeira página, acessíveis essas datas. Também alguma informação através do e-mail da Academia, este número de telefone penso que mantém-se ativo e é o meu ponto final. Muito obrigado.